pessoal. A gente trouxe para vocês aqui o protocolo WireGuard, que é um protocolo de VPN leve e moderno. O grupo é composto pelo Daniel Miranda, Franciele Neves, Giovanni Martinelli e eu, Valéria Souza. Virtual Private Network é uma rede privada que usa uma rede pública para conectar dispositivos. Porque está usando essa rede pública, a comunicação ela precisa ser criptografada e aí ela vai trafegar no que a gente chama de túnel. Então, porque essa navegação ela é segura, ela tem uma característica, né, de esconder a real origem do tráfego, é muito comum que a VPN ela seja usada para situações como se conectar a redes de empresas, que são redes privadas, né, para você fazer um trabalho remoto, ou ainda burlar bloqueadores de domínios que são usados para alguns países, né, como censura, ou empresas. Também para acessar serviços como o Netflix ou Nintendo Store americanas, porque alguns serviços não são prestados, né, na nossa região, ou ainda simplesmente evitar alguém bisbilhotando o tráfego da sua rede. E aí, o que é o WireGuard? É uma VPN feita para o kernel do Linux com uma implementação baseada em UDP, que tem algumas características. É uma VPN compatível com os protocolos tanto IPv4 como IPv6, funciona na camada 3, que é a camada de rede, utiliza princípios criptográficos conservadores modernos, que a gente vai ver um pouco mais detalhado mais para frente, tem uma ênfase na simplicidade e na auditoria de código, e o modelo de autenticação é semelhante ao utilizado pelo SSH, com chaves autenticadas. O WireGuard ele é relativamente recente, ele surgiu com o objetivo de ser uma opção melhor às alternativas que existem, como, por exemplo, OpenVPN ou o IPsec. Ele começou como um projeto encabeçado por essa pessoa, Jason Donenfeld. Em 2015, ele começou esse projeto como um módulo do Linux. Em 2017, teve sua primeira versão publicada. E em 2020, a gente teve oficialmente o WireGuard acoplado ao Linux. E quais são as vantagens do WireGuard? Bom, ele é um protocolo rápido. Isso aqui são informações do paper original que divulgou o WireGuard. A gente consegue ver aqui que do lado esquerdo o throughput do OpenVPN, o menor de todos, duas configurações diferentes de IPsec, e à direita o WireGuard, com o throughput maior que todos. Aqui a comparação do tempo de ping, né? O OpenVPN lá em cima, as duas configurações do IPsec já menores, mas menor ainda a do WireGuard. Além de rápido, o protocolo WireGuard ele também é muito simples. Né? Enquanto protocolos mais tradicionais, como por exemplo o IPsec tem mais de 400 mil linhas de código e o OpenVPN tem mais de 100 mil linhas de código, o WireGuard tem apenas 4 mil. Ou seja, o WireGuard consegue ser de 25 até 100 vezes menor do que os concorrentes. Isso significa mais facilidade de manutenção do código, o que também significa redução de vulnerabilidades, né? Porque é muito mais fácil você conseguir auditar o código e mais fácil de você conseguir fazer modificações nele, propor modificações nele. Essa diferença de linhas de código ela se dá em parte pelo fato de que a distribuição de chaves e as configurações elas estão fora do escopo do WireGuard. Bom, como ele consegue ser tão rápido? A primeira questão é que funciona sobre o UDP, que é um protocolo leve. Ele usa cookies para reduzir computações relacionadas à criptografia e adota programação estática. Nada é alocado dinamicamente. O WireGuard ele é aprovado pelo criador do kernel do Linux, o Linus Torvalds. Segundo ele, tanto pelo tamanho e pela qualidade de código, o WireGuard ele é muito melhor do que o OpenVPN e o IPsec. O WireGuard ele é um protocolo ponto a ponto. Nele não se tem uma distinção entre os nós de servidor e os nós de cliente, nem há qualquer funcionalidade especial atribuída a um peer. E como essa conexão é feita pelo WireGuard? O WireGuard, primeiro ele começa com uma negociação do handshake. Essa negociação é feita com apenas uma ida e volta de mensagens. Começa com um handshake initiation e uma resposta desse handshake. Se um peer está sobrecarregado, então uma mensagem de resposta com um cookie é adicionado ao processo do handshake para mitigar ataques de DDoS. Dessa forma, o handshake ele demora duas mensagens, ao contrário de uma só, no caso inicial. Enviando e recebendo os pacotes. Como é que o WireGuard faz isso? Para enviar os pacotes, primeiro você tem uma aplicação no user space e no caso a aplicação chama o send para enviar o pacote.
o kernel do Linux roteia esse pacote para a interface do WireGuard, e a interface do WireGuard faz todos os outros passos, que é criptografar o pacote, mandar esse pacote, e para qual peer, ele vê qual o IP do pacote, ele decide qual peer que vai ser mandado esse pacote. Por exemplo, aqui podemos ver esse pacote que é para esse IP terminado em 8. O WireGuard vai perguntar qual peer é esse. Dado a lista de peers que ele tem, ele vai identificar que é para o Charizard, no caso. Ele vai criptografar com a chave pública. Ele vê qual que é o último endpoint que o Charizard se conectou e ele envia o pacote criptografado para ele. No caso de receber os pacotes, aí temos o processo inverso. A interface do WireGuard recebe o pacote, descriptografa ele vê se o pacote realmente é para a gente estar recebendo, ele vê se quem mandou o IP pode enviar o pacote para essa interface, e aí ele entrega o pacote para o networking stack do Linux. E aí esse pacote chega lá no espaço do usuário para aplicação. Então, por exemplo, de quem veio, ele pode nos enviar? Se não pode, o pacote é dropado na hora. E se puder, ele descriptografa e aceita o pacote. Qual que é a estrutura das interfaces? Um conceito fundamental de qualquer VPN é a associação entre chaves públicas de peers e o endereço IPs que esses pares têm permissão para usar. Aqui a gente tem um exemplo da interface do WireGuard, que possui uma chave privada, uma lista de peers e uma porta de escuta UDP. E cada peer ele tem uma identificação por chave pública, uma lista de rotas e, opcionalmente, o endpoint fixo por qual ele pode se conectar. Ou seja, para cada IP, a gente tem um mapeamento de uma chave pública associada a esse IP. Para olhar um pouco mais a fundo, a gente vai ver como são os datagramas desse protocolo. O protocolo ao todo possui míseros 4 datagramas ao todo. Por exemplo, a primeira mensagem de handshake tem um datagrama especial. E no caso ela tem vários campos relacionados à criptografia e aos timers que são utilizados pelo WireGuard. Por exemplo, no campo sender são gerados randomicamente 4 bytes. No caso, esses 4 bytes vão ser utilizados em todas as outras mensagens subsequentes para identificar quem é o sender, quem é o receiver. Os campos restantes são relacionados à criptografia e aos timers e eles, na verdade, fazem uma computação bem complicada, que foge um pouco do escopo da apresentação. A segunda mensagem é a resposta do handshake. E as mensagens seguintes, depois que houve o handshake, são as mensagens de transferência de dados. O último tipo de mensagem é para quando um peer está sobrecarregado, por exemplo, está sofrendo algum ataque, e aí ele manda uma mensagem com o cookie para validar o handshake. Outras funcionalidades do WireGuard incluem que ele possui um roaming integrado. Então, por exemplo, se eu desligo o notebook, conecto numa rede ou conecto em outra, o IP vai ser atualizado pelo WireGuard, pelo servidor. Se o WireGuard ele atualiza o IP dele, por exemplo, ele tem um IP dinâmico, o cliente ele vai receber essa atualização também. Um conceito interessante do WireGuard é que ele usa timers para controlar os estados. Aparentemente, para o usuário, o WireGuard não apresenta ter nenhum estado. Tudo isso é feito por debaixo dos panos pela interface. E a manutenção dos estados da sessão de segurança e dos handshakes funcionam completamente sem o usuário saber disso. Geralmente isso causa problemas, toda essa manutenção feita pela interface. Mas como a interface do WireGuard é muito simples, no caso do WireGuard isso funciona bem. A criptografia do WireGuard utiliza o framework Noise, que também é utilizado no WhatsApp. E é bem similar ao protocolo do Signal, atualmente nos apps mais seguros de troca de mensagem. E ela possui uma lista de propriedades bem modernas para garantir que as chaves autenticadas, os dados relevantes dessa comunicação não sejam vazados. Por exemplo, o Blake2S, que é um algoritmo de hashing bem rápido e seguro, e o SHA-20, que é um algoritmo de criptografia com boa performance em dispositivos mobile. E é isso. Para quem tiver mais alguma dúvida, fica aí o site do WireGuard, porque tem bastante informação, paper sobre como funciona exatamente. E embaixo tem a apresentação do cara que criou o WireGuard, o Jason Donenfeld. Se alguém quiser ver, é isso.